A ti, meu Deus, consagro meu lar, minha família em teu altar. A ti, meu Deus, consagro. Vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Para nós, para mim falar assim dos meus pais e minha mãe é até difícil, né? Porque eu estava pensando, tá tocando bateria, eu falei, Jesus, o que eu vou falar? Porque se eu falar muito, a gente vai acabar desabando, né? Chorando, né? Meus pais, para mim, na verdade, são assim, um grande exemplo de vida, né? Porque eu me lembro na minha infância que a gente foi criado no lar evangélico. Meus pais já eram crentes quando eu nasci. Acho que quando a minha irmã nasceu também já eram evangélicos. Minha irmã mais velha, que está com 34, 35 anos, né? E eu louvo a Deus porque eu lembro de alguns detalhes assim. Eu me lembro dos psil do meu pai dentro do quarto. A casa do meu pai tem 2 quartos assim. E no quarto dormia nós 4 as crianças, né? Junto. E eu lembro que domingo, a denominação que fomos criados, todo domingo de manhã tem consagração das 7 às 8. De 8 às 10h30, uma escola bíblica dominical, só de estudo. Aí é dividido de classe, para quem não conhece o que é escola dominical, estou só explicando rápido. É dividido por classe, faixa etária de idade. Eu me lembro que criança, né, estudando, aquela correria e tal, nunca tinha vontade de levantar de manhã. Para nós aquilo ali era um castigo. E meu pai chegava só na parede do carro e falava, todo mundo de pé. E saía. Aí depois voltava e a gente começava a desentender, brigar, criança. Ele falava assim, não vou falar mais uma vez, hein? E aquilo ali já bastava. E ele falava muitas vezes nos surpreendia, falava, hoje nós vamos tudo a pé, não vamos de carro. E eu me lembro que naquele momento, naquela infância, a gente ficava irritado, porque era criança, não entendia, mas eu louvo a Deus pelos meus pais terem feito isso comigo. Porque para mim foi maravilhoso, amém? Eu só estou hoje aqui porque eu recebi de fato esse ensinamento na minha infância. E eu vejo que há muitas coisas que surgiram na minha vida depois de adulto, depois de casado, que eu consegui passar com a minha esposa, ela comigo, nós conseguimos vencer, porque nós tínhamos nosso coração enraizado, esta semente que foi semeada desde a infância. Então, irmãos, isso é muito gratificante, é muito importante isso, né? Todas as etapas da minha vida, eu me lembro quando eu afastei do evangelho, eu disse isso um dia desse aí, eu disse que fui fazer uma visita a uma pessoa, eu disse isso, meu pai nunca chegou para mim e falou assim, você é um desviado, você não vale nada. Meu pai nunca falou isso para mim. Ele só orava. Ele só orava. Minha mãe também, né? Mas a mãe, como minha mãe é mais simpática, né? Dá para perceber aí. Ela já abraçava e dizia, meu filho, vamos na igreja do seu pai. E eu naquela fase de adolescência para a juventude, que se revolta, 16 anos, que se revolta contra tudo e contra todos, sem motivo nenhum, né? Só não se revolta contra o mundo e contra tudo que o mundo oferece. Eu dizia, mãe, eu não vou para a igreja para agradar meu pai, só vou se for para agradar a Deus. Dava aquela mal resposta, aquela dureza, né? E perdi o gosto de estar na casa do Senhor. Os gostos foram com os amigos, e por aí foi a prostituição, a bebida, e tantas coisas horríveis que a gente não gosta nem de mencionar, né? Mas eu me lembro que minha mãe fez parte de todo o processo da minha vida. Até na minha caminhada no tiro de guerra, meu pai disse que ela serviu o tiro de guerra comigo. Porque eu tinha que estar lá, acho que 6 horas da manhã, se me fala a memória, 5 horas já estava de pé, passando a minha farda. Só não polia o meu coturno porque eu não deixava, né? Mas foi uma mãe sempre dedicada, sempre bem amorosa. E era daquele tipo, sabe, sem desmerecer o nome, mas é tipo aquelas galinhas recém com os pintainhos novinhos. Se alguém falasse alguma coisa dos seus filhos, ela era a primeira a brigar, sabe? Eu me lembro até das queixas delas com os trocadores de ônibus, que a gente entrava e tinha que passar debaixo da roleta para não pagar, porque era criança, não pagava. Mas aqueles ônibus absurdos no Brasil, que você tem que passar debaixo da roleta ou por cima, e às vezes o trocador fazia com ignorância, ela já na hora já zangava com o trocador, porque eram os pintinhos dela que estavam passando ali, né? Então eu louvo a Deus porque os meus pais são uma bênção. Meu pai sempre foi um exemplo para mim, um exemplo de vida, um exemplo de fé, um exemplo de tantas coisas boas da minha vida. E difícil até de falar.
Se eu hoje estou aqui, eu devo essa honra a Deus. Desculpa. Eu devo essa honra a Deus e aos meus pais.